Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Apesar de eu fazer essa postagem à noite, eu não sei qual é a hora que você vai assistir esse vídeo. Então, presta atenção aqui. Essa aula de hoje é uma aula que fala sobre quadriciclos. Eu moro numa região praiana e aqui pelas ruas do bairro, muitas pessoas andam de quadriciclo para otimizar o seu tempo, que facilita, né? Para lá e para cá, para lá e para cá. O centro onde tem o comércio é um pouco distante das residências, então as pessoas circulam muito de quadriciclo. Sendo que eu tenho um agravante. A maioria dos condutores desses quadriciclos são crianças. Eis a questão. Eu comecei a estudar sobre os quadriciclos e me aprofundei no Código de Trânsito Brasileiro e comecei a ver coisas que as pessoas não conhecem. Às vezes você peca por falta do conhecimento. E eu tenho certeza que o pai e a mãe não vai permitir que uma criança conduza um quadriciclo porque quer, né? Talvez seja por falta do conhecimento e por achar que nada de errado pode acontecer. Vamos conhecer esse veículo, então? O quadriciclo é um veículo de 4 rodas, por isso que a gente chama de quadriciclo, sendo que ele é um veículo de alta velocidade, por quê? Porque ele é feito para aventuras. Por que eu falei alta velocidade? Porque dependendo do modelo, do ano e da marca, da data da fabricação desse carro, ele varia de velocidade de 80 até 140 km por hora. Esse tipo de carro, ele tem marchas. Portanto, é extremamente perigoso, tanto para um adulto quanto mais para uma criança. E aí tem a questão: qual é a liberalidade do trânsito nas vias públicas? Uma via pública é uma rua comum, uma rua de bairro. Esse tipo de via, sim, é permitido para um quadriciclo transitar. Tá, pode sim, é o que diz a lei de trânsito, tá? Pode, não tem problema nenhum. Inclusive, de acordo com a resolução do CONTRAN 573 de 2015, que autoriza esses quadriciclos transitarem em vias públicas. A praia não é considerada pelo Código de Trânsito como via pública, portanto, não é permitido o trânsito desse tipo de veículo na areia. As rodovias federais, estaduais e distritais também não é permitido o trânsito desses veículos. Então, gente, fiquem ligados quanto às localidades que eu posso usar esse tipo de carro. Isso é muito importante. Eu preciso ter documentos de habilitação para conduzir esse carro. Portanto, porque já que eu tenho que ter documento de habilitação para conduzir esse carro, eu tenho que ser maior de 18 anos. Uma criança não tem permissão para dirigir esse carro. E detalhe, qual a categoria de habilitação desse veículo? Categoria B. Não é categoria A para motocicletas, tá? Ele é associado a um veículo comum, ok? Então tem que ter categoria B. Portanto, voltando a falar dos equipamentos obrigatórios desse carro, eu tenho que usar um capacete. Esse carro tem que ser documentado, tem que ter até emplacamento em alguns lugares, em alguns municípios, tá? Agora, uma coisa importante que eu acabei passando batido é o seguinte: nas praias, quando eu falei que não é permitido, não existe uma vedação total. Dependendo de alguns locais, dependendo de algumas cidades, pelo grande número de pessoas que buscam, vamos supor, a cidade é uma cidade turística, e aí um grande número de pessoas buscam conhecer aquelas praias, com aquelas dunas, então existem permissões, sim, para o trânsito de quadriciclos em algumas cidades. E aí tem portarias que fazem essa permissão, tá? Então, não é permitido, o quadriciclo na praia não é permitido, mas existem portarias dependendo da cidade, dependendo da região, que pode autorizar, sim, tá ok? Mas é óbvio que esse condutor tem que ser maior de idade, tem que ser habilitado, tá? Então, gente, é muito importante. Você vê que o quadriciclo ele não tem nenhuma segurança. Quando você monta nesse tipo de veículo, você conduz esse carro sem nenhum tipo de proteção. Quanto mais quando você leva pessoas no carro soltas. A gente tem que ficar ligado demais nessas questões de trânsito, porque aqui a gente está falando de vidas. A questão não é só a multa, porque essa multa é uma multa gravíssima. Por que é uma infração gravíssima? A multa varia até R$ 880.
Por quê? Esse valor, ela é gravíssima, aumentada por 3. E aí cabe R$ 880 a sua multa, por você conduzir veículo sem ter habilitação, sem ter documento de habilitação. Só que a questão toda não é o valor que você paga, que é quase R$ 1.000, não é a questão do carro estar irregular, não é a questão de você não ter o capacete, não é a questão de você autorizar uma criança a conduzir, não é a questão da velocidade desse carro ser muito alta, ou você conduzir na praia sendo proibido. Gente, a questão aqui é a vida. Se você tira a vida de alguém, ou se você perde a sua vida num acidente brusco com um tipo de veículo assim, desse jeito, é algo assim que não tem como a gente voltar atrás. Então repense, tá? Não é covardia, é ser inteligente. Conduzir veículo precisa-se de inteligência. É viável eu fazer isso? Tem necessidade de fazer isso? Né? Então, assim, não tem habilitação. Você vai deixar seu filho conduzir esse tipo de veículo? Um veículo que vai até, sei lá, mesmo que seja só 80 km por hora, são 80 km por hora. Você sabe quanto vale, como funciona um acidente de trânsito? Olha só, vou dar só uma palhinha. Não faz nem parte dessa aula, mas eu quero falar sobre isso. Um acidente, quando você está conduzindo um veículo a 80 km por hora e bate em algo estático, é como se você caísse de um prédio da altura do 8º andar. Tá ok? É muito alto. É muita distância. A sua cabeça, ela espatifa no chão. Eu tô falando de cabeça no chão por conta de um quadriciclo, onde você não tem proteção nenhuma. Se você não usa o capacete, você imagina. Agora, no corpo de uma criança, que tem tudo menor que nosso. Gente, fiquem muito ligados a isso, tá bom? Além das questões de trânsito, vamos ver também pelo lado humano, pelo lado da vida. Trânsito é vida, tá ok? É só uma dica, uma aula dica. Beijo.